Boa tarde a todos. Om Sairam. Muito feliz de poder estar aqui nessa tarde. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 29 anos, nasci aqui nessa casa, desde a barriga da minha mãe, tive a oportunidade de estar aqui escutando, participando dessas atividades divinas que esse centro, que essa casa proporciona, e isso com certeza absoluta mudou e transformou a minha vida. E o meu pai já me fez esse convite para falar sobre esse assunto já tem uns 1 ou 2 anos, né? Aí não saiu. No ano passado a gente teve da vida de Sai Baba, né? No advento dele, em novembro. Então não foi no ano passado, acho que foi no retrasado ele tinha solicitado, mas não foi possível. E esse ano também, quando ele falou comigo, tem mais ou menos um mês, eu confesso assim, que foi um desafio muito grande, por conta da quantidade de atividade, né, que a gente tem, ainda mais dezembro, né, que é um mês assim, particularmente, acho que até para a maioria das pessoas, né, o mês mais corrido do ano, mas em questão lá no trabalho, na empresa, é muito corrido. Mas eu fiquei meio assim, falei: Senhor, preciso da tua ajuda para que eu possa conseguir, porque a gente se preocupa, né, em aceitar fazer alguma coisa, em dar o nosso melhor, né, preparar da melhor forma possível. É uma honra, né, poder ter a presença de cada um aqui. Então eu espero que eu possa, eu até entrego aqui minhas palavras ao Senhor. Na verdade eu peço que eu seja somente um instrumento e que Ele fale através de mim, e que essa tarde possa nos encher de paz, de harmonia, de reflexão, e que a gente possa estar cada vez mais conectado com o Mestre. E o tema dessa fala, né, seriam os pontos convergentes nos ensinamentos de Jesus Cristo e Satya Sai Baba. Eu coloquei ali amor, verdade e serviço, né, mas a gente vai ver até no próximo slide que são vários temas, né, que na verdade qualquer tema, né, a gente pode perceber que vai ter essa similaridade nos ensinamentos, mas eu acho que esses 3, né, amor, verdade e serviço, eles são muito, muito fortes, né? E só um detalhe rapidinho, né, que essa foto de Jesus, só para contar a história dela, que é muito interessante. Essa história até, inclusive, ela saiu na revista O Eterno Condutor, né, que todo mês a organização Sai Internacional, ela publica uma revista, né, já tem muitos anos isso, e nesse mês de Natal contaram a história, né, que inclusive essa história é do nosso querido irmão Sérgio Espíndola, que é o presidente da organização Sai da América do Sul, né, que é chamada Zona 2B. E ele conta, né, que em 1980, quando ele não conhecia nem Sai Baba, né, ele participava de um grupo jovem da igreja. E ele era muito fervoroso, né, e uma tarde ele estava nessa igreja dele, de joelhos, orando, e ele orou muito forte, pedindo para que... Ele queria muito ter a oportunidade de ter nascido na época de Jesus, né, de poder ter tido contato com ele, de poder conversar, de poder ter algum contato. E aí ele fez essa oração assim muito forte, e passou uns 6 meses, e aí um amigo dele comentou que tinha um mestre espiritual, né, um guru na Índia, que era uma encarnação divina, né? E aí ele achou aquilo assim meio estranho, né? Ficou meio assim, mas... E aí, conforme o contato com esse colega, ele foi vendo os ensinamentos desse mestre, do Sai Baba, e aí foi vendo assim muita similaridade, né, com Jesus, e de uma forma muito bacana, né, atual. Todos eles são, né? Krishna, 5.000 anos falando, parece que é tudo hoje, assim como Jesus, mas assim as histórias, as parábolas, a forma como o Sai Baba fala tocou muito ele, né? E aí, enfim, ele começou a frequentar, e aí ele teve a oportunidade de ir para a Índia a primeira vez, nessa época. E aí o irmão dele, ele perguntou para o irmão dele, que era também um católico muito fervoroso, ele perguntou: o que você quer pedir para Sai Baba?
Você quer pedir alguma coisa para ele? Ele, não, cara. Ele nem acreditava muito, nem nada. Ele, não quero pedir nada não. Aí o Sérgio continuou insistindo, né? Aí ele falou, então eu queria que ele me desse, ou que ele te desse a verdadeira forma de Jesus. Ele falou assim. Beleza, aí o Serginho foi para a Índia, e o período que ele passou lá foi muito intenso. Ele nem lembrou de tentar pedir isso para Sai Baba, né? Enfim, passou batido. Ele ficou bem triste quando estava voltando. Só que voltando, ele veio pelo Canadá e ele teve contato com um devoto muito antigo, né, no Canadá, e teve a oportunidade de visitar esse devoto. E aí no altar da casa desse devoto tinha essa foto de Jesus. Aí o Sérgio perguntou, mas que foto é essa? Que foto é essa de Jesus? Aí o devoto contou a história. Esse devoto que quando teve também na Índia, ele levou uma foto de Jesus, né, no bolso, e no darshan, né, no momento que você tem contato com Sai Baba, ele mostrou essa foto para Sai Baba e pedindo para Sai Baba abençoar, né? E aí Sai Baba olhou assim e perguntou, quem é esse homem? Ele falou, é Jesus, Swami. Aí ele falou, não, ele não parece com Jesus. E aí ele botou a mão por cima da foto e tirou, e quando ele tirou, a foto mudou e ficou essa foto aí. E ele falou, essa é a forma de Jesus. E esse devoto levou para casa essa foto, deixou no altar dele. Mas antes de falar isso tudo, o Sérgio contou para esse devoto que tinha esquecido, quando ele viu a foto no altar, ele lembrou. Aí o devoto prontamente, não, você vai levar essa foto para o seu irmão, está atendido o pedido dele. Então essa foi a historinha só para contextualizar aqui e a gente iniciar. Bom, gente, só assim, rapidamente, né, uma introdução. Como eu falei, né, aqueles temas são os principais, mas acabou que esses aqui são os que a gente mais vai falar assim de forma profunda, né, e que é a verdade, né, quase todos os valores humanos de Sai Baba estão aqui: verdade, amor, o perdão, serviço, as bem-aventuranças, a prática, né, e falando em prática, assim, isso aqui foi uma coisa muito interessante, né, que nesse um mês que eu estou estudando, né, e pesquisando para falar sobre isso, um dos assuntos que eu mais gosto assim, pessoalmente, né, de refletir sobre a vida espiritual é a prática dos ensinamentos. E por incrível que pareça, quase tudo que veio para mim assim, nesse estudo, né, foi algo relacionado à prática, em vivenciar os ensinamentos. Então, assim, eu achei isso muito interessante, né, fiquei muito tocado com isso. Então, vocês vão ver eu falando bastante sobre essa questão da prática. Pode parecer meio repetitivo, mas eu acho assim, eu gosto de repetir muito isso para mim, porque eu acho que é tudo, né? A vida espiritual sem prática, só a teoria, ela não adianta, né? O sacrifício, mãe e pai e os milagres. Bom, gente, as encarnações divinas, né? Restaurando o Dharma. A gente sempre também comenta aqui, né, a importância de entender, né? Isso também pode parecer meio repetitivo, mas é muito bom a gente sempre lembrar por que Deus vem à Terra, né? Ou Ele manda o seu mensageiro, o seu devoto puro, ou um mestre espiritual, né? E isso acontece sempre quando há um declínio na prática do Dharma, né? Está até ali, restaurando o Dharma. A gente sempre fala isso aqui também, né, Rosa? Mas o Dharma, ele não declina. O Dharma é a retidão, né? A ação correta. E a ação correta, o Dharma, ele não declina no mundo, né? Mas sim a sua prática. Então, quando a prática do Dharma ela declina, o Senhor ele vem para que ele possa restaurar, né? E que possa acender essa chama nos nossos corações. Então, assim, e os ensinamentos de um avatar, isso é muito interessante. Eles não se limitam a nenhum grupo restrito de pessoas, né? E sempre são amplamente divulgados para todo mundo. E qualquer pessoa que quiser ter acesso, ela vai ter, se ela estudar, ela vai compreender. Então não é nada direcionado para um grupo específico de pessoas. Claro que vão ter variedades por conta da época em que ele estava, né, da cultura. Então ele tinha que falar para aquela época e para aquela cultura. Então isso é muito importante a gente lembrar. E falando sobre Jesus, quando os templos de culto se tornaram locais de negócios,
e as pessoas estavam apenas a seguir, né, ali estritamente a lei das Escrituras, em vez do Espírito, o Senhor Jesus ele encarnou para ensinar o caminho do amor, do serviço e do sacrifício, né? Então, eu não sei aqui se alguém já viu até uma recomendação, né, aquela série The Chosen, que são os escolhidos, né? Fala muito dos apóstolos de Jesus e mostra muito isso nitidamente, né? Como que Jesus ali, ele sempre buscando falar sobre o verdadeiro, como eu posso dizer, a verdadeira raiz das Escrituras, né? Que é o amor. Então, naquela época, com os dogmas tão fortes, as pessoas estavam muitas vezes esquecendo do principal, que era o amor. Então, era um julgando o outro: você não está fazendo isso, né? Você não está fazendo aquilo. E aí também a gente vai falar sobre essa questão do julgamento, né? Então, quando jovem, Jesus explicou também esse significado íntimo das Escrituras, né? E que os anciões, né, os sacerdotes da época não apreciaram, né? Foi aí que começou todo aquele julgamento, aquele estranhamento. E claro que o amor, ele chama, né? A chama do amor, ela é muito forte. Então, automaticamente foi se criando ali muitos seguidores, né? Um dos exemplos é que quando Jesus, os sacerdotes falavam que não era permitido fazer nada no sábado, no 7º dia da semana, que era um dia santo para os judeus. E Jesus declarou que nenhum dia era proibido para boas ações, né, boas ações com fé firme, né, e assim, isso tudo que ele falava, gente, era impressionante a autoridade, né? Desde jovem, isso é a característica do Avatar, né? Quando ele fala, ele sempre fala com muita autoridade, né? Porque assim é. E aí eu peguei essa frasezinha aqui de Sai Baba, né, que ele diz: o Senhor, que está para além do nome, da forma, dos atributos, do tempo, do espaço e da causalidade, encarna de época em época, quando há um declínio na prática da retidão e um aumento do mal. Deus ajuda a restabelecer a prática do Dharma, da conduta correta, e elimina o mal enquanto alimenta o bem. Deixa eu ver aqui a próxima. Certo. Então aqui, gente, já passando para um dos nossos primeiros assuntos, a importância da prática, né? E aqui tem essa passagem em Lucas 6, 46, 49, que é magnífica, né? Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei como ele é. Ele é como um homem que está a construir uma casa, que cavou fundo e pôs os alicerces na rocha. Essa rocha aqui a gente pode até associar a Deus, né? Que Jesus falava, os mestres falam muito em parábolas, né? Cavou fundo e pôs os alicerces na rocha. E quando se levantou uma inundação, a torrente bateu contra aquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem construída. Mas aquele que as ouve e não as pratica, né, aquela pessoa que escuta os ensinamentos e não vive, é como um homem que construiu uma casa no chão sem alicerces. Quando a torrente a atingiu, ele caiu imediatamente e a ruína daquela casa foi grande. Então veja aqui um exemplo, acho que mais claro que esse, né, sobre a importância dessa questão da prática, de viver os ensinamentos do mestre, né? E aqui nos fala também o que tem que ser a nossa base, né? Qual deve ser a nossa base? E a nossa base tem que ser o Senhor e seus ensinamentos. Similaridade em seus milagres, né? Isso aqui também é algo muito bacana, né? Que a gente vê, é uma característica de todo avatar, né? De todo ser santo que encarna. Ele realiza diversos milagres, né? E esses milagres, Sai Baba fala muito isso, que na verdade são cartões de visita, né? Cartões postais para que as pessoas, através disso, possam criar uma ligação, né? E assim ter um interesse, né? Acender aquela chama de forma mais forte. E a gente teve aqui, eu só enumerei alguns, né? Sobre Jesus, que fez o aleijado andar, o cego enxergar, o mudo falar, transformou água em vinho, curou os leprosos, ressuscitou os mortos como Lázaro e realizou milagres em abundância.
e também tinha o pleno controle sobre a natureza. Né? E Sai Baba também realizou milagres muito semelhantes, né? Principalmente ali no início da sua avatariedade. Teve na construção também de Prashanti Nilayana, né? Do ashram, do templo onde ele vivia. Teve uma época que das máquinas, dos tratores, ele tinha acabado o combustível, né? E aí o pessoal se viu desesperado, porque não tinha ali a região muito longe de tudo, não tinha como pegar, né? Naquele momento eles estavam precisando muito. E aí Sai Baba mandou encher o tanque do trator de água. E encheram o tanque do trator de água, e ele colocou a mão dentro dessa água e tirou, e mandou que liguem o trator e continuem o trabalho. E aí todo mundo ficou assim, né, mais suando. Aí o pessoal ligou o trator, se assustaram que tinha ligado, e aí conseguiram continuar o trabalho, né? Então, assim, realmente, e todas esses milagres, vamos dizer assim, são puras expressões da sua compaixão, né, para com todos nós. E Sai Baba também diz que o verdadeiro milagre, né, o verdadeiro milagre é o amor, né? É a paz, essa harmonia, essa retidão que a mensagem traz, né? Então esse que é o verdadeiro foco, né? Eles fazem esses milagres para que a gente possa se atrair e através disso, né, criar ali uma conexão, né, seja uma materialização que Sai Baba, né, fez muitas vezes, de anel, de colar, e isso criava uma ligação com a pessoa para que ela pudesse estar cada vez mais ligada a ele. Dá água depois, por favor. Bom, gente, esse aqui é um tema que eu acho essencial, né, da vida, até coloquei ali como a essência da vida. Obrigado. O amor à mãe e ao pai, a essência da vida. E logo no primeiro aqui, a gente vê a passagem de Efésios 6, 2, 3, em que ele diz: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então veja, né, a importância que é dada. Este é o primeiro mandamento. Então, primeiro de tudo, para começar qualquer coisa na vida espiritual, a gente tem que começar honrando o pai e a mãe, né? E aí Sai Baba nos diz sobre a importância do amor maternal, né? E ele fala: o verdadeiro ser humano é aquele que ama sua mãe e torna-se digno de receber seu amor. Dediquem suas vidas à felicidade de suas mães. Vocês podem conquistar qualquer número de títulos, podem executar qualquer quantidade de atividades sagradas, mas tudo isso será fútil se não agradarem suas mães. Então veja que, para quem conhece a mensagem de Sai Baba, né, vê a importância que ele dá nesse tratamento aos pais, né, principalmente a mãe, né? Então aqui eu acho que está mais claro do que qualquer coisa, né, em que ele diz que qualquer prática espiritual, qualquer esforço vai ser fútil se a gente não tiver esse amor, esse respeito e de dar essa alegria e felicidade às nossas mães. Perdão, agora que eu estou dizendo que a data ali saiu errada, 2023, deve ser 2003, tá? Obediência e devoção. Sai Baba também disse: obedeçam às ordens de seus pais. Vocês com certeza serão abençoados com todo tipo de educação e força. Não precisam fazer nenhum esforço para conquistá-las. Jamais desconsiderem as palavras de seus pais. Então isso aqui foi muito, assim, é por isso também que é importante, a gente vai falar sobre isso aqui, desde o início da vida, as crianças, né, principalmente, terem um contato com a vida espiritual, né? Então, assim, eu senti que a diferença que isso fez na minha vida, né, desde pequeno, escutar as palavras de Sai Baba. Então, principalmente quando a gente é jovem, a gente não entende muito, né, quando os pais falam alguma coisa, a gente, né, quer desconsiderar, ou acha que não é possível, não é assim, né? Mas aqui Sai Baba fala bem claro, né, jamais desconsiderem as palavras de seus pais, né? E o interessante é que os avatares, eles deram esse exemplo também na prática, né? Todos eles, né? A gente pode ver diversos casos de Jesus com a mãe Maria,
de Saibaba com a mãe Shwarama, né? De Saibaba com a mãe Shwarama, ele conta muitos casos, e as pessoas também que viam, né? Em que ela falava, você tem que fazer isso, 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 né? Ela falando para Saibaba, né? Você tem que fazer assim, assado. E ele fazia, ele respeitava, ele honrava a mãe, né? Perdão, ia fazer um outro exemplo aqui, ia dar outro exemplo, eu esqueci. Krishna também, com Yashoda, né? Krishna amarrou ele num pilãozinho, né? Como uma forma ali de castigo, e poxa, ela amarrou, né? Próprio Senhor Supremo, e ele obedeceu, né? Ele falou, não, se minha mãe me amarrou aqui, é isso que é assim que tem que ser, né? Então os avatares também, eles nos deram tudo que eles falam, né? Eles vivenciam também. Isso que a gente vai falar sobre essa importância, e quem é devoto de Sai Baba sabe o quanto que ele reforça isso, né? Essa coerência de pensamento, palavra e ação. Então a gente tem que sempre falar, né? E agir de acordo com o que a gente pensa, né? E isso tem que ser vice-versa. Bom, gente, e aí a gente entra aqui no tema de perdão, né? E uma das facetas, vamos dizer assim, da vida do nosso Senhor Jesus, e foi muito marcante para aquela época, né? Foi a respeito do perdão. E a gente eu acho muito bacana esse exemplo do pecado, né? De Maria Madalena, e como que ela se transformou, e isso foi um exemplo ali muito claro para todo mundo, né? Que foi bem no início, de Maria Madalena era uma prostituta, e na época isso era algo assim, né? Muito, até hoje, né? Um tema muito polêmico, vamos dizer assim, mas Jesus nos mostrou, né? Através também do caso do apedrejamento, né? Em que as pessoas iriam apedrejar Maria Madalena, e ele entrou no caminho dizendo, né? Quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo ficou ali teve um impacto, né, que aquilo, e aí ele falou para ela, vai e não tornes a pecar, né? E aí ele também citou, né, porque você enxerga um cisco no olho do irmão e não vê a trave que está no seu olho, né? Isso é algo assim que eu repito muito isso para mim, né? A gente vai falar também aqui, um pouquinho para a gente ver o quanto que isso é uma reflexão diária, né? Porque a gente se pega muitas vezes, nem que seja em pensamento, a gente começa a julgar, e aí é quando a gente tem que tentar escutar a voz do Mestre falando, né? Então Jesus nos ensinou a não julgar os outros para que não sermos julgados, né? E da mesma forma que a gente julgar na mesma moeda, a gente também vai ser julgado, né? E aí Sai Baba diz, quando queremos desenvolver o amor divino, é muito importante a prática de não encontrar falha nos outros, mas encontrar nossas próprias falhas, né? Isso também é uma característica que é um exercício, né? Na verdade, tudo é um exercício. E eu crio isso, né? Eu tento ali me cobrar, né? Até coloquei ali, cobrar de si mesmo, né? Essa eu acho que é uma ferramenta muito boa que a gente tem de poder, em vez né? Poxa, a pessoa não está frequentando tanto, ou a pessoa não está seguindo isso, né? Porque é exatamente o exemplo que a gente deu aqui, né, de Jesus com os sacerdotes, né? Nessa época eles batiam tanto na tecla ali de seguir as escrituras, né, e apontando o dedo, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, e esqueciam o principal, né, que é o amor. Então, se a gente tiver que cobrar alguém, esse alguém somos nós, né? E através da nossa mudança é que a gente vai conseguir falar alguma coisa para alguém. Isso é também um ponto importantíssimo, né, que Sai Baba chama muita atenção, de quantas e quantas vezes a gente fala alguma coisa, quer ensinar alguma coisa e a gente mesmo não pratica, né? Então ele nos chama a atenção muito disso, para a gente encontrar as nossas próprias falhas, né? E aí perguntaram, né, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão ou irmã que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, às vezes a gente acha, né, que perdoou muito, né? Claro que tudo tem que ser com discernimento, né, com raciocínio. Se uma pessoa nos faz mal, algo do tipo, a gente se afasta, né? Mas a gente também não deve, essa questão do perdão,
é justamente um exercício interno, para a gente não cair na mesma cilada que aquela pessoa, né? Se aquela pessoa ela age de forma ignorante, a gente não pode fazer igual, né? A gente não pode pagar na mesma moeda. Sai Baba dá muito exemplo de uma carta, né? Você, quando manda uma carta, se essa carta não tiver o endereço da pessoa, ela volta para ela mesma. Então é exatamente dessa mesma forma, né? A gente não pode se identificar. Aí é um outro ponto que eu acho magnífico na espiritualidade, que é a identificação, né? Quanto mais identificado a gente está com o corpo, mais a gente vai se afetar por crítica, por elogio, pelos problemas que acontecem, né? Então esse também é um exercício diário, essa lembrança, como um mantra que tem que ser para a gente, né? O Sai Baba ensina muito, até na respiração, sou o Ram, né? De sou Deus, sou divino, sou o Atma. Então quanto mais a gente repetir isso, mais práticas espirituais a gente fizer, a gente mais vai alcançar esse estado dessa desidentificação, né? Então aqui resumindo, a gente tem a misericórdia de Jesus, né, muito forte, o perdão incondicional e esse exercício de aprender a perdoar, né? E não tem como falar em perdão e não citar o caso de quando Jesus estava sendo crucificado, né? E ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele aconselhou as pessoas a perdoarem seus inimigos. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Deste modo serei os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então olha que maravilha, né? Isso aqui é o resumo magnífico, né, em que Jesus nos traz. É claro, né, gente, é muito fácil, né, amar a pessoa que a gente tem afinidade, né, que pensa muito assim parecido com a gente, né? Aí é muito fácil, mas quando a gente se depara com situações, né, e hoje em dia então com a era da informação tanta informação o tempo todo, né, a troca também nossa com amigos, familiares é muito grande. Então eu acabo percebendo também que a probabilidade, né, do aumento assim, de desavenças é muito grande. Mas isso aqui é o que Jesus nos chama a atenção, né? De que independente da pessoa a gente deve procurar amar, né, orar por aqueles que nos perseguem e fazer o bem para seja qualquer um que for. E falando sobre o serviço, né, o valor do serviço e da ação, né, em João 9,4, Jesus destaca a urgência de realizar o trabalho espiritual enquanto há tempo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto há dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então isso sim sugere o quanto que a gente deve aproveitar todas as oportunidades de crescer espiritualmente e ajudar os outros, né? Quantas e quantas oportunidades que a gente tem de servir, de ajudar, e às vezes a gente ignora, né? Ou olha para o lado, ou vai fazer alguma outra coisa, né? E muitas vezes, Sai Baba também, isso me lembra muito a questão de você estar fazendo, ele dá esse exemplo, né? Se você está numa prática espiritual, uma repetição do nome de Deus, né? Um japa, uma meditação, e você se depara com alguém, né, precisando de ajuda, não, agora eu estou fazendo a minha prática espiritual, eu estou fazendo minha meditação, meu japa. Ele falou, não adianta nada, né? Então você deve parar e levantar e ajudar, claro que dentro de nossas possibilidades, né? E Jesus também ele ensinou, né, a humanidade a como dar, né?
E ele disse: que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. E ele ainda diz: faça isso com total humildade. Então isso é um outro exercício muito importante, que a gente deve sempre buscar fazer isso com total devoção a Deus. Se você enxerga o divino na pessoa, você vai procurar cada vez mais servir, estar perto dessas oportunidades de servir e sempre tentar fazer isso com o máximo de humildade possível, aparecer o menos possível. Então isso aí é um ponto muito importante. Aí Jesus ele deu um exemplo também de uma velhinha que colocou 2 moedas de cobre no cofre do templo, E ele falou: em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles que lançaram as ofertas de Deus, nas ofertas de Deus, o que sobrou, o que todo mundo que doou o que sobrou. E essa senhora, ela deu tudo que ela tinha, ela deu tudo que restava dela. Então Deus ele olha para o coração, para a forma que a gente faz a ação, qual que é a nossa intenção. É essa que é a visão que Deus tem. E por isso sempre que a gente tem que fazer tudo com o coração. A gente tem também um exemplo de quando o hospital de Prachante estava sendo construído, o hospital de super especialidades, foram doados ali milhões de dólares, é um mega hospital, e teve uma criança, um jovem na época que ele doou 100 rúpias, que era equivalente ali a 2, 3 dólares. E aí Sai Baba ele falou até num discurso, ele elogiou a atitude daquele menino, chamando a atenção justamente para isso, como que isso deve ser feito com toda doação, com toda sinceridade e amor. E Sai Baba também chama muita atenção para a gratidão que a gente deve ter com a sociedade. Essa semana eu estava até conversando sobre isso com meu pai, a respeito da gratidão, como que a gente deve expressar a nossa gratidão com a sociedade, Porque na verdade tudo que a gente tem, vamos dizer assim, uma roupa que eu visto, um alimento que eu como, seja o que for, é a sociedade que está me servindo. Então Sai Baba diz que a gratidão que a gente deve oferecer a luz, gratidão à light. Então assim, é muito importante que a gente reconheça isso, e a gente expresse essa gratidão servindo cada vez mais e reconhecendo que cada atividade profissional ela é um serviço à sociedade, Isso é uma reflexão muito bacana que a gente deve fazer. Ok, então pulando para o próximo tema, é o amor, E o amor, gente, não tem como a gente não perceber, como que ele é a raiz de todos os ensinamentos, de todos os mestres e de todas as religiões, E Sai Baba ele chama assim incrivelmente a nossa atenção para isso, o quanto que a gente deve se esforçar para reconhecer e fazer tudo com amor, Então ele diz que qualquer coisa que a gente faz, se a gente não coloca amor, isso não vai surtir o efeito que tem que surtir, E aí aqui eu trouxe essas passagens, o maior mandamento. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui aí ele já começa a mostrar qual que deve ser a nossa atitude em relação aos outros. A gente não quer que ninguém faça nenhum mal para a gente, a gente não quer sofrer através da relação com ninguém, e é isso que esse homem nos fala, que Jesus nos fala aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Da mesma forma que você quer o seu bem, você deve querer o bem do próximo, e amar como Jesus amou, Isso que para mim é o que mais me toca, assim, o que é mais forte, quando ele diz em João 13:34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês será o servo. Eu vou continuar aqui, tá, gente? Então, a profundidade desse ensinamento de reconhecer o divino em todos, né? E assim a gente vai conseguir cada vez mais e mais desempenhar esse amor dessa forma que ele nos pede. E aí eu trouxe aqui duas passagens que a Saibaba fala sobre isso, que eu acho assim, são magníficos, que eu vou citar aqui rapidamente. E ele diz assim: hoje existem inúmeras divisões dentro do cristianismo, todas preocupadas com a propagação de suas respectivas doutrinas. Enquanto isso acontece, a prática na vida diária é muito pouca. A prática é o mais importante. As pessoas podem se dar o direito de propagar suas crenças, mas não conseguem nada de duradouro com isso. O que importa é o exemplo prático. Quando você pratica o que prega, os outros se inspiram no seu exemplo. Ninguém se importa com o ensinamento de uma pessoa que não pratica aquilo que prega. Então veja, né, que Saibaba, ele nos dá mais uma vez essa importância da prática do amor. Né? E a prática é o mais importante, claro. Senão tudo vira meramente teoria, né? E a gente não consegue mudar nada, nem na nossa vida, muito menos na de ninguém, se a gente não fizer algo, né? Se a gente não começar a agir, se a gente não fizer algo diferente, principalmente, né? Uma pessoa quer emagrecer, ela não vai conseguir se ela não fizer alguma coisa diferente. Então veja como que a prática é o ponto-chave, é o ponto principal aqui. E ele continua assim: eu lhes apresentarei apenas um dos seus ensinamentos, e é meu desejo que tomem a resolução de segui-los. Não procurem encontrar falhas nos outros. Abstenham-se de caluniar e de ferir o próximo. Não escandalizem ninguém. Não tenham inveja nem malícia. Sejam sempre gentis no temperamento e na fala. E que as suas conversas sejam plenas de devoção e de humildade. Então vejam que quantos exemplos Saibaba nos dá no nosso dia a dia, né? Porque realmente isso que é a prática, a verdadeira prática espiritual. Todos os mantras, meditações, tudo isso é para justamente nos ajudar a que a gente possa vivenciar de forma correta os ensinamentos. Né? Vamos continuando. Vivam com amor, no amor e para o amor. Então, o Senhor, que é Prema Swarupa, a personificação do amor divino, lhes concederá tudo o que necessitarem. E olha que interessante. Se a gente viver com amor, no amor e para o amor, Ele vai nos dar automaticamente tudo que a gente necessita. Porque essa é a base. Então, mesmo que nada lhe peçam, e ele dá o exemplo da mãe. A mãe, ela não espera ouvir o gemido da criança ou o choro dela para alimentá-la. Né? Ela sabe quando o filho vai ter a necessidade do alimento e ela mesmo prontamente vai agir. O seu amor é tão vasto e profundo que ele antevê cada necessidade de vocês e se expressa a auxiliá-los. E a gente não tem como lembrar de quando Jesus nos fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a base da vida, até sucesso, né, de qualquer coisa na vida, é começar buscando o divino, buscando o espiritual. E através disso, tudo será dado por acréscimo. Né? Porque naturalmente, eu sempre tenho essa reflexão muito forte em mim, né? O como que, quando você procura seguir o que o mestre pede, né, a quantidade de problemas que a gente deixa de ter na vida, não é que a gente não vai ter dificuldade, né? Quando a gente fala aqui sobre o sacrifício, a gente vê isso é muito multiplicado. Mas a questão de você, a quantidade de problemas que você deixa de ter, de arrumar,
né, com pessoas, isso é incrível. Né? Você é bem querido em qualquer lugar que você vai, né? As pessoas querem estar perto de você, justamente porque você se esforça, né, para praticar. Então, assim, quando eu percebo isso, né, eu acredito que cada irmão que se esforça para viver, para ter uma vida espiritual, isso é muito nítido. Né? Quanto mais a gente se esforça para seguir o que o Mestre nos pede, mais a gente, né, consegue impactar a vida das pessoas. E aí, falando sobre a verdade, né, Jesus ele indicou 3 frases. Né? A primeira delas, eu sou o mensageiro de Deus. E ele queria, né, a missão dele era propagar a mensagem de Deus. Ele fez isso de forma magnífica, né, claro, através dos ensinamentos da sua vida. E a segunda é que eu sou o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele tem propriedade, né, de tudo que é do Pai. E quais são as propriedades do Pai? Aí Saibaba nos fala, né, verdade, amor, tolerância, paz e justiça. Essas são as propriedades de Deus. Então a gente tem que se esforçar para alcançar essas propriedades divinas. Né? Então a gente deve praticar, experienciar essas virtudes. E só então a gente vai ser também, a gente vai ter o merecimento de ser chamado de filho de Deus. E a terceira é que eu e o Pai somos um. E essa fase é alcançada quando o princípio da unidade é realizado. Jesus ele estava sempre feliz, sempre preparado e pronto para ajudar, para servir, porque ele entendeu, ia se sacrificar, como ele fez, porque ele entendeu que o corpo é somente uma veste, né? E a sua realidade é divina. Né? Eu e o Pai somos um. E aí, gente, falando agora sobre o sacrifício. Né? O sacrifício é um dos pontos principais na vida espiritual, né? E é um dos pontos assim, que mais Jesus nos chamou a observar, né? Com a sua vida, com tudo que ele fez, com tudo que ele passou. A gente pode identificar a importância do sacrifício na vida espiritual e como que, independente da pessoa, né, a gente vai ter dificuldade, a gente vai passar por problemas. A diferença é como a gente vai passar por esses problemas. Né? Então ele santificou o seu corpo, sacrificando ele pela humanidade. Cada santo, tem também essa frase que você dá, cada santo, cada profeta que se esforçaram para apoiar o oprimido e abrir os olhos dos cegos ao Senhor de Deus, estavam prontos e dispostos ao sacrifício maior, seja ele qual fosse. E olha que interessante, a pessoa precisa dar boas-vindas às dificuldades, como se ela oferecesse uma possibilidade de sacrificar tudo para sustentar a verdade e a retidão. Então, Saibaba diz que nós devemos nos considerar encarnações do amor e dedicar nossas vidas, assim como Jesus, ao serviço do próximo. E a gente tem que estar pronto ao sacrifício. Esse sacrifício de servir, de colocar a vontade do Mestre acima da nossa. Porque muitas vezes a nossa mente ela vai falar, não, eu quero isso. Agora, o sacrifício de cada um de nós, né, na prática, o sacrifício de cada um podia estar em casa, né, vendo uma série, ou seja lá, fazendo esforço. Mas a gente está fazendo o sacrifício de buscar, de estar em contato cada vez mais com a mensagem do Senhor. Isso é muito importante. Bom, gente, e é impressionante como que a gente também tem que honrar, né, a vida do Mestre. E a Saibaba nos fala aqui também que a celebração do seu aniversário, ela precisa ser marcada pelo sacrifício de ao menos um desejo nosso. Tem que sacrificar um desejo nosso, a gente vai alcançar um avanço enorme. Se a gente procurar seguir um ensinamento que seja, sacrificar ali algum vício nosso, algum defeito, vamos dizer assim, a gente tem um avanço enorme, porque Deus ele é muito misericordioso, e a graça dele, ela flui abundantemente. Mas para isso,
tem que ter o sacrifício, tem que partir da gente, a gente tem que se esforçar, a gente tem que dar o primeiro passo para que as coisas possam vir. A Ibaba dá até sempre aquele exemplo que a gente fala, né, que um passo que a gente dá em direção a Deus, ele dá 10 na nossa, 100 na nossa direção. Mas é um sacrifício, a gente tem que dar o primeiro passo. Né? E aí Ibaba também chama muita atenção para a intensidade desse sacrifício, dessa prática. Né? Ele diz que quanto esforço é preciso para estudar livros, né? Ou você atingir você ser um profissional qualificado, um médico, um engenheiro, um advogado. Né? Quanto sacrifício a gente tem que fazer para isso, né? E através disso a gente tem o nosso sustento, né, de uma profissão. Quanto sacrifício a gente coloca nisso? E quantas horas de trabalho, de estudo a gente coloca, né? A gente faz sem querer fazer, a gente tem dias que a gente não quer, mas a gente faz por mesmo. Ele falou, da mesma forma vocês devem buscar a vida espiritual. Vocês devem ter dessa mesma forma intensidade, na verdade até maior, porque a profissão é algo passageiro, né, material, quanto que a espiritualidade é eterna e transcendental. Então ele nos chama essa atenção para a intensidade que a gente tem que colocar na nossa vida. E aí tinha algumas citações aqui que eu vou só comentar brevemente. Né, em Lucas 12, 16, 21, Jesus conta a parábola do rico insensato, que acumulava riqueza sem considerar a sua alma. E aí ele conclui assim, né, Jesus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Né, Jesus falou, olha, essa noite, né, a sua alma ela vai ser solicitada, né? Você vai desencarnar essa noite. O que você construiu? Né? E esse homem, ele era muito fanático e queria construir riquezas. E aí Jesus chamou a atenção dele disso. Né? O que você construiu para o eterno? Né? Porque ele só focava no material. Então ele falou, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então essa história nos lembra como que a vida também é curta e imprevisível. A gente não sabe quando vai desencarnar. Estar vigilante também é algo de vital importância. Ele frequentemente chamava a atenção dos seguidores a estarem atentos e preparados para utilizar bem o seu tempo, empregar bem a sua vida. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essa vigilância não é apenas sobre o tempo cronológico, mas sobre saber viver um propósito, uma vida espiritual. E vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito já é divino, mas a carne é fraca. É justamente o esforço que a gente está aqui hoje. Cada um fez esse esforço de sair de suas casas, ou deixar de fazer qualquer outra atividade para estar aqui. E esse é o exercício. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se coloca, se conecta com o Senhor e vai vencendo, desfazendo essas teias da ilusão, essas teias de Maia que nos agarram e nos prendem. E aí Sai Baba nos ensinou a melhor e verdadeira forma de devoção e adoração a Deus da seguinte maneira. Quando você tem desejos e oram a Deus para que Ele os satisfaça, vocês são então um aritário, que é um insâncio, que é um buscador de favores. E dessas formas diversificadas, o devoto tem que desenvolver a sua relação com Deus. E aí existe a história de um homem rico que tinha 4 esposas. E as quais disseram o que queriam dele após uma viagem. Ele ia fazer uma viagem e cada uma das 4 falou o que elas queriam. E a primeira, que era mais espiritualizada, iluminada, ela rezou para que ele voltasse em paz, que ele voltasse de forma segura. A segunda quis que ele trouxesse alguns livros sagrados para ela queria estudar. A terceira era mais doente, pediu que ele trouxesse alguns remédios. E a quarta, que era mais moderna, pediu joias e roupas. E aí esse mercador, quando ele regressou, ele deu o que ele quis
as 3 esposas. Ele deu o que ele quis às 3 esposas, né? E ficou com aquela que tinha desejado o seu retorno, a sua presença. Né? Então, da mesma forma, com Deus, né? Quando a gente realmente coloca o nosso desejo nele, né? Que é o principal e é o suficiente para tudo, né? Como a gente falou aqui, buscar primeiro o reino de Deus e depois tudo mais nos será acrescentado. Da mesma forma, se a gente buscar, né, somente a Ele, acabou, né, o resto todo a gente vai conquistar. Bom, gente, e aí falando sobre as bem-aventuranças, né, agora já começando aí mais para a conclusão, eu acho que as bem-aventuranças foram realmente assim, ensinamentos poderosíssimos, né, sagrados, em que a gente tem essa oportunidade de refletir aqui, até uma recomendação que cada um tem essa oportunidade de estudar um pouquinho, né, esse assunto e ver como que é importante, né? As bem-aventuranças, né, todo mundo conhece, né? Jesus ele deu esse sermão inspirador no topo de uma montanha, né? Foi até chamado como o Sermão da Montanha, que inclui as bem-aventuranças. Eu peguei só algumas mais chamaram assim, a minha atenção, né? Para a gente comentar rapidamente. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Sai Baba fala muito sobre a pureza de coração, né? E como que a gente tem que limpar os nossos óculos, né? Como que Sai Baba diz, tudo que a gente vê no mundo, que a gente enxerga, é de acordo com a nossa visão, né? Então, a nossa visão ela está muito poluída, ela está muito, né? Os nossos óculos, ele dá esse exemplo, as lentes, elas estão muito sujas. Então, a gente tem que limpar essas lentes para que a gente possa enxergar, né, de forma correta, né? E a gente vai limpar essas lentes, que na verdade também são o coração, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então a gente tem que se esforçar nessa limpeza, né, do coração, nessa limpeza da nossa visão, para que a gente possa enxergar o divino em tudo, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? E todo mundo precisa de paz e de amor, de harmonia, de tranquilidade nesse mundo tão caótico, né? E Sai Baba também diz, muito famoso, todo mundo conhece, quando há retidão no coração, há beleza no caráter. Quando há beleza no caráter, há harmonia no lar. Quando há harmonia no lar, na família, há ordem na nação. Quando há ordem na nação, há paz no mundo. Então, para estabelecer essa paz, a gente deve seguir o caminho da retidão, né? Então, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? A gente deve promover a paz, né? Nós devemos ser pessoas pacíficas, tranquilas, e através disso a gente vai promover a paz, né? A gente pensa, poxa, mas qual é o impacto que eu vou causar no mundo, né? Mas para pensar, se todo mundo pensasse isso, acabou, né? O mundo já estaria transformado automaticamente nesse exato momento. Mas cada um de nós tem que buscar esse esforço dessa prática. Por isso que a gente está falando tanto aqui da prática. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui ele nos chama a atenção, né, como que a gente deve ser como uma criança, né? Ele falava muito sobre isso, né? Não infantil, né, mas simples, né, com um coração puro. O que significa da gente não ter ego, né, não ter apego, né? Os pobres de espírito, os mais simples, os mais humildes, né, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E isso aqui é muito bacana, né? É muito interessante como que todos os santos, ou pecadores, ou qualquer pessoa que for, rico, pobre, né, saudável ou não, qualquer pessoa, essas pessoas, né, nós, no caso, vamos passar por dificuldades,
né? Nós vamos passar por dificuldades. E é nas dificuldades que a gente vai crescer, no sacrifício que a gente cresce. É por isso que bem-aventurados os que choram, né? Os que choram, os que passam pela dificuldade, né? Olha que como isso é interessante, né? Jesus poderia falar só sobre as coisas boas, né? Mas não, ele está falando dos pobres de espírito, dos que choram, né? Então é o sacrifício que a gente tem que fazer para levar uma vida espiritual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? E aí Sai Baba diz em sânscrito, Dharmo Rakshati Rakshitaha, que é o Dharma protege aquele que protege o Dharma, né? A verdade, a ação correta, ela protege aquele que a protege, ou seja, aquele que vive na verdade, né? Então, se a gente vive na verdade, a verdade vai nos proteger, né? Isso para mim, assim, é algo magnífico, né? E a gente pode até reparar, como fazer assim uma comparação, mas de pessoas que buscam uma vida espiritual, né? O que elas passam na vida, né? A forma que elas enfrentam os problemas e tudo que elas passam em comparação com pessoas que não seguem nada, com pessoas que não buscam, né, nenhum ensinamento, não buscam viver de forma um espírito elevado. Aí a gente vê uma diferença muito clara, né? A quantidade de problemas que essa pessoa tem, que essa pessoa passa, né, são muito maiores. Não que a outra pessoa não vai passar, né? Claro que vai passar, mas eu digo assim, a quantidade de problemas que a pessoa evita. É porque, claro, se ela está vivendo na ação correta, né, ela vai ser protegida por essa ação correta, né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Ele garante, serão saciados. Ou seja, se você vive na verdade, na ação correta, você vai ser protegido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, se a gente deseja misericórdia, a gente tem que ser misericordioso, né? A gente tem que olhar para o irmão de forma carinhosa, né? E ver da forma correta, né? De forma divina, de forma espiritual, que é enxergar todos como divino, né? Os mestres, eles sempre estavam cheios de compaixão, né? E Sai Baba falava, o coração com compaixão é o templo de Deus, né? A compaixão para com todas as pessoas é a virtude mais nobre, né? Não só as pessoas, né? Assim como também por todos os animais, por todos os seres vivos, né? Por tudo aquilo que tem vida, né? O devoto, ele vê tudo como divino. Então, tudo que ele faz, ele vai ter compaixão, ele vai ter misericórdia. Então, um dos exemplos, né? A base do vegetarianismo, a visão espiritual do vegetarianismo, por exemplo, é essa, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? O sacrifício do animal para alimentação é algo muito doloroso, né? Muito doloroso. Então, é um esforço, uma visão divina que a gente deve buscar também. Tudo é espiritual, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? O que significa? Quando a gente anda no caminho correto, né? Quando a gente se esforça, principalmente nos dias atuais, né? Essa perseguição ela é muito clara. Os perseguidos por causa da justiça, né? Então, quanto mais, isso é um detalhe também, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente tenta agir dentro da verdade, da ação correta, a gente vai enfrentar, né, muita resistência, porque tem muita gente que não age dessa forma, né? Então, seja no trabalho, pessoas que fazem ali alguma coisa errada, se você está no meio delas, você vai ser perseguido, né? Mas o mestre nos fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são caluniados por causa de Deus, porque grande é a sua recompensa no céu. Bem-aventurados os caluniados por causa de Deus, porque grande é a sua recompensa no céu. Né? E na vida a gente vai enfrentar muitas críticas, né? Nós vamos enfrentar todo tipo de crítica, de
de resistência, qualquer um, mas principalmente, como a gente falou, aquele que busca seguir o caminho correto, vão ser caluniados, mas isso é normal. Aqui Jesus já fala, bem-aventurados os que são caluniados por causa de Deus. Então a gente defender o nome do Senhor, defender uma vida espiritual, esses são os bem-aventurados, E a lição é que aceitemos as críticas, A gente tem que aceitar as críticas. E aí volta aquela questão da identificação, Quanto mais identificado eu sou com o corpo, mais eu sou afetado pelas críticas, Isso é um exercício diário, Quanto mais a gente trabalhar essa desidentificação, menos a gente vai sofrer com isso. Então vejam, é algo que não tem como escapar, O mestre está falando aqui, os que são caluniados por causa de Deus, isso vai acontecer. E aconteceu, A vida de Jesus foi exatamente isso. Ele viveu, na verdade, viveu na ação correta, e o que ele teve, que a gente pensa, poxa, uma pessoa que viveu da forma tão maravilhosa que ele viveu, essa pessoa só vai ter benefício, não vai ter problema com nada, com ninguém. E não, olha o que fizeram com Jesus, o sofrimento que causaram a ele, a perseguição que ele sofreu por defender a verdade. Então, assim, essa reflexão é muito importante, gente. É muito importante, não é fácil, mas é entender que nós vamos passar por essas dificuldades, Você pode ver aí diversos exemplos, Eu sempre cito também o exemplo, por exemplo, de Prabhupada, quando ele veio para o Ocidente trazer o movimento de Hare Krishna, movimento Vaishnava, ele veio num navio cargueiro, de cargas, assim, na maior humildade, e ele veio assim com toda a simplicidade do mundo. Ele sofreu 3 ataques cardíacos sozinho no navio, e ele estava vindo para pregar, a mensagem divina. Então você vê essa pessoa, porque eu vivo uma vida espiritual, não vou ter dificuldade. Não, você vai ter dificuldade, você vai ser perseguido, você vai chorar, mas bem-aventurados são esses, Bom, gente, então aqui eu já, assim, a gente chega praticamente na conclusão da fala. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho dessa reflexão da importância dos ensinamentos de Jesus, de Sai Baba, e o impacto que isso realmente tem na nossa vida. É importante a gente refletir muito sobre isso. É um trabalho interno muito grande, diário, é um trabalho diário, a gente não pode esquecer. E é importante, muito importante, esse momento aqui, a gente está aqui reunido, isso é muito importante, O meu pai falou isso aqui também, a sanga, a companhia dos bons, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Isso é muito importante. Então isso é um esforço, também um sacrifício que a gente tem que fazer, de estar junto dos irmãos, de procurar estar em contato com cada um, porque isso fortalece muito, Eu já tive essa experiência de estar assim um pouco mais isolado, de não estar tão frequentando o centro ou o templo Hare Krishna, quando na época que eu era, frequentava mais o movimento Hare Krishna, e eu via muito isso, na prática. Eu sentia muito, nossa, quando eu me deparava, eu já via que eu realmente, poxa, já deixei de fazer isso, ou deixei de ler tanto, deixei de praticar isso. É porque realmente estar em contato com pessoas que pensam, dessa mesma forma, isso nos bota para cima, nos coloca. A gente vê o exemplo de um irmão ali trabalhando, Eu cresci aqui nessa casa vendo isso, pessoas tão dedicadas, todo domingo está aqui, realizando serviço na sociedade, trazendo essa mensagem tão bela que é de Sai Baba, de todos os mestres. Então tudo isso foi muito importante, assim, na minha vida, Então é um esforço que a gente deve fazer, de estar aqui, assim, a gente prestigiar qualquer evento que seja, Então cada um de nós hoje fez esse sacrifício, cada um de nós hoje deu um passozinho em direção ao mestre, e com certeza ele dá, muitos passos em nossa direção. Eu vou só fechar aqui com essa pequena frase de Sai Baba, e gostaria que todos juntos a gente fizesse a oração do Pai Nosso. Então, como reflexão dessa época, desse período do Natal, Sai Baba só nos diz: a melhor maneira de celebrar o Natal
é seguindo sinceramente os ensinamentos de Jesus e fazendo de nossa vida a sua mensagem. Satya Sai Baba. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Jai Sairam e aleluia e amém, irmãos. Uma salva de palmas para o nome de Deus.